Fala galera do primeiro ano, vamos continuar então. Lembra que nós estamos na terceira parte do nosso texto dissertativo argumentativo. Então é importante que você acompanhe conosco cada função dessa estrutura, o objetivo de cada parte, e ao analisar o objetivo de cada parte, é importante ressaltar que nessa parte final eu observo que às vezes os alunos eles têm uma tendência a fazer de qualquer forma, a negligenciar essa parada, porque igual o cara chegando no final de maratona, o cara chega lá e às vezes, na verdade o brasileiro, eu sempre gosto de dar esse exemplo, galera do terceiro ano eu falei isso lá, e com vocês eu quero falar a mesma coisa, já que nós estamos trabalhando já visando o texto dissertativo argumentativo do Enem, que também é um dos mais cobrados entre os vestibulares do Brasil. Então você observa o seguinte, o cara chega lá na maratona, o brasileiro, ele é afoito, ele sai disparado, ele vai embora, ele consegue, ele faz tudo, ele está na frente, o Galvão Bueno dizendo, esse cara é muito bom e tal, o brasileiro na frente, todo mundo empolgado lá na São Silvestre. Quando chega no final, sempre quem que vence? O queimiano, que vai indo tranquilo, vai indo gastando energia, não vai gastando muita energia, mas quando chega no final, meu amigo, o cara parece que está correndo um leão na África. Então ele abre no mundo e aí ele consegue vencer. O final, então, é uma parte muito importante. A proposta de intervenção é muito importante. Então nós vimos como que nós iniciamos a parte final, qual será a expressão inicial, né, que você vai trazer para a sua conclusão. Nós vimos o que vai estar ali no meio, que é a proposta de intervenção, que no caso é o objetivo, é a parte essencial da parada, da conclusão aí, ok? Então veja bem, agora, o que é importante nós pontuarmos aqui, meu brother? É importante que nós possamos pontuar os erros na proposta de intervenção, ok? Então nesses erros aqui, cara, porque quando a gente evidencia os erros, você já saca logo e você evita isso na sua redação, ok? Então os erros da proposta de intervenção, nós vimos lá como é que você vai montá-la. Eu passei passo a passo como é que você vai montar essa parada, e aí dando as dicas, orientando e tal, mas agora eu quero te mostrar como é que alguns equívocos que você comete. Por exemplo, você pega aqui comigo aqui, vamos lá, vamos pegar aqui. Às vezes tem estruturas que evidenciam o caráter interventivo. Então, veja, você tem algumas marcas, tem algumas utilizações linguísticas que você vai trazer essa característica da ação interventiva, né? Por exemplo, algumas estruturas linguísticas evidenciam a intervenção e nos auxiliam na identificação da proposta. Coloca essa palavra na tua cabeça, velho. Eu preciso, ou quem está corrigindo a sua redação, precisa, de certa forma, o quê? Ele precisa entender que você está fazendo, que você está construindo uma proposta de intervenção, uma ação interventiva. E aí quando você olha para cá, né, quais são o que você pode mostrar, trazer no seu texto que evidencia isso? Por exemplo, né, do verbo modalizador, dever, né, quando você utiliza deve, você já está indicando que você vai apontar uma proposta. Ou ainda, de algumas construções como o verbo ser mais o adjetivo, como é necessário, é preciso, é importante, assim por diante. Então, o Enem, por exemplo, ele sugere que nós possamos trazer esses verbos aqui, o verbo modalizador, aqui você trazer para a sua proposta de intervenção. Então, quando se propõe aqui, o poder legislativo, quando o cara em uma proposta, vamos lá, o Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados. Olha só, você observa que não existe um indicativo de proposta, apenas apresenta um fato. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados, mas ele não apresenta de fato algo que seja realmente um indicativo de proposta. E aí, nesse caso, meu brother, aqui nesse caso, você pode então perder uma pontuação. Por quê? Porque se você não traz a marcação linguística, isso não evidencia, velho. Não evidencia o negócio. Então, quando você coloca aqui, o Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação dos dados, aí você observa
que deve, olha o verbo modalizador. Então você mostra que está um indicativo aqui, que existe uma estrutura que vai evidenciar o caráter interventivo. É isso que nós devemos fazer. Eu apresento uma intenção de propor uma intervenção. Então eu estou trazendo a intenção, e a intenção ela é marcada pelo verbo modalizador. É necessário que o Poder Legislativo proponha uma nova regulamentação dos dados. Então você observa claramente que existe, é necessário. Então essa ideia do verbo ser mais o adjetivo também traz o indicativo da proposta do caráter interventivo, ok? Outra situação que nós devemos ver, os erros na proposta de intervenção. Primeira coisa, você deve saber, gente, assim, a questão, a ação, né? O que é a ação? Que é uma das questões fundamentais da proposta. Porque você tem que propor algo, né? A ação é o que deve ser feito, ok? Eu vou responder isso. O que deve ser feito? Aí eu vou propor. Deve fiscalizar, deve criar, deve formular, deve formar, deve trazer. Então você deve trazer alguma coisa, uma ação. Aqui nesse caso, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente virtual, ok? Então, olha bem que é interessante. O governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas. O cara fala assim, poxa, essa proposta é bacana, rapaz, o cara fez um negócio, olha, o governo deve criar mecanismo e tal. Aí o cara fala assim, bom, tudo bem, mas qual medida? Qual é a medida, bonitão? Qual é a medida, meu brother? Vossa Excelência tem que entender que não adianta o cara só colocar umas expressões bacanas aqui e dizer assim, mas o cara fala assim, tá bom, o cara fala, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas. Aí o cara fala, mas que negócio é esse? O que é isso aqui? Aí o cara fica pensando, que medida pode ser qualquer coisa, né? Então, por exemplo, o governo deve criar mecanismo de proteção. Então, que medidas são essas? Ele vai colocar um segurança para proteger as pessoas? Ele vai colocar lá, vai contratar uma empresa? O que ele vai fazer? Então, o cara tem que especificar o negócio, viu? Então, faça isso para evitar esse erro aqui relacionado à ação. Uma outra situação que nós temos que apontar também, erros na proposta de intervenção. Olha bem, agentes nulos, né? Elemento nulo não é contabilizado na contagem dos elementos. O que isso significa? Se você, por exemplo, na proposta de intervenção, eu te falei que são 5 elementos válidos para contabilizar uma pontuação. A pontuação máxima, nós temos que identificar os 5 elementos válidos. Agora, se eu tiver um elemento nulo, significa dizer que ele não vai ser contabilizado. Ou seja, vamos supor que anteriormente, como eu falei, o elemento, a ação, ela foi nula, porque você não especificou que a ação seria. Então, nesse caso, como ela é nula, você já vai ter contabilizado 4 agentes. E se você for contabilizado 4 agentes, significa dizer que a sua pontuação vai para baixo, ok? Então, tomando cuidado com isso. Por exemplo, quando alguém fala assim, alguém, ninguém, alguns, uns, entre outros, você, ou verbo imperativo, né? Desde que não haja vocativo. Olha assim, olha aqui, ações nulas, elementos nulo não é contabilizado na contagem. Vamos lá, dá o primeiro passo. E a gente coloca assim, então é necessário que se dê o primeiro passo, aí fica naquela coisa bonita lá. Dá o primeiro passo, aí o corretor vai dar o primeiro passo. E deu o primeiro passo para te dar uma nota ruim lá na sua proposta de intervenção, bonitão. Então toma muito cuidado com isso. Medidas devem ser tomadas. Olha, o cara se revoltou com esse negócio. Pô, diante desse negócio aí, medidas devem ser tomadas. Quais, lindão? Nossa gostosura tem que dizer essa parada. Obstáculos precisam ser superados. Muito bem. Que obstáculos são esses? Que negócio é esse? Ou então, é preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer. Tá pedindo uma proposta bacana para você ganhar um 0. Né? É preciso fazer alguma coisa. Então, nós retiramos isso aqui, galera. Isso aqui é que os alunos fazem isso aqui. Isso aqui eu não estou trazendo nada. Nós trazemos isso aqui e colocamos as propostas. Ou seja, isso aqui é um caminho para a moto pilar para baixo, entendeu, meu brother? Então aqui, quando você fala sobre isso, é importante também você ressaltar uma outra questão aqui. Olha bem aqui, consumo precoce e álcool suas consequências.
Então o cara vai lá falando, o consumo de álcool entre jovens e adolescentes vem crescendo na medida em que o tempo passa e junto a essa realidade uma série de problemas surgem como acidentes de trânsito e problemas de saúde. Então ele coloca lá, ó, beleza, ó, existe nesse consumo precoce de álcool e suas consequências, existe então os acidentes de trânsito, problemas de saúde em decorrência dessa utilização precoce do álcool, ok? Tranquilo. Então o cara vai lá discutindo. Nesse contexto, o consumo excessivo de álcool pode colocar vidas em risco. Então é o que ele está colocando. Onde ocorre o maior número de consumo de álcool entre jovens é em festas, em algumas delas, alguns deles voltam para casa dirigindo, colocando sua própria vida e de outros em risco. Ok, beleza, então ele está colocando, acidente do trânsito são oriundos dessa parada, é a oposição dele, ok? Ademais, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas pode causar problemas de saúde, como a overdose alcoólica, podendo ocasionar a morte de indivíduos, certo? Então traz problema de saúde, então ele discutiu que é o acidente do trânsito e problema de saúde. Os dois argumentos dele, que a ideia, que ele evidencia a ideia dele sobre o consumo precoce. Aí o cara vem para a conclusão, desse modo, é necessário que o governo invista mais em fiscalização nas ruas, para coibir que motoristas dirijam alcoolizados, e em festas, para diminuir o consumo de bebida por menores. Além disso, os jovens devem se conscientizar de que não devem beber e dirigir. Olha como é que o negócio aqui, meu brother, presta atenção. O cara diz assim, ó, o governo investe em fiscalização. Tudo bem, a fiscalização é necessária. Mas será que a fiscalização ela é suficiente para conter esse consumo aqui? É óbvio que não, você tem que investir em educação, tem que investir em mudança de mentalidade, tem que investir em campanhas, tem que investir nas escolas, assim por diante, onde o cara está lá, para coibir os motoristas alcoolizados. E em festa, para diminuir, aí o cara vai lá, aí fica lá, todo mundo fiscalizando as festas, os caras estão lá no aí chega lá, meu irmão, tá lá, polícia, para aí o negócio aí que vocês estão bebendo, vai dirigir, vai morrer. Não, o cara tem que investir na educação, ele tem que investir na educação. Então, toma muito cuidado quando você vai colocar esses propósitos. Aí ele vai dizer assim, o jovem deve se conscientizar. Como é que o jovem se conscientizar? De um dia para a noite ele vai falar, não, hoje eu acordei e não vou mais beber. Não vou mais dirigir alcoolizado. Não, cara, tem que ter uma ação externa para mudar essa mentalidade desse cara. Então aí é importante, você pode falar da família, pode falar da educação e assim por diante. Não adianta só se colocar, dizer, porque deve se conscientizar. Aí o cara não vai amanhecer um dia e trazer esse pensamento, de mudar o pensamento de uma hora para outra, ok? E aí nós entramos na última parte. Observe bem isso aqui. Portanto, para não criar-se uma ruptura na escolha individualista do usuário, é dever do Ministério da Comunicação criar uma regulamentação para os algoritmos e vítimas que atuam no país, para que eles mostrem para os usuários se eles querem ou não receberem sugestões. O que eu quero que você observe aqui nessa proposta de intervenção? Às vezes o cara coloca aqui, quando eu observo lá no manual do corretor, ele diz assim, ó, qual é o elemento que impede a obtenção da nota 200, dos 200 pontos, nota máxima nessa competência? É o meio e o modo, ou seja, você explicar como é que isso vai acontecer. Às vezes o cara só coloca aqui, ó, deve criar uma ruptura, deve criar isso, deve criar aquilo, mas como é que isso vai acontecer? Como é que você pode explicar, esclarecer como é que essa proposta ela vai ser efetivada? Então, lembra que um que eu falei para vocês do marcador linguístico? Utiliza aquele marcador por intermédio de, utiliza esses marcadores linguísticos para trazer para o seu texto um indicativo de que isso é um meio, de que isso é um modo, esse esclarecimento que falta dentro da nossa relação. E aí, se falta um elemento, lembra, são 5 elementos. Se eu trouxe aqui a ação, eu trouxe aqui o agente, mas quando eu cheguei no meio, no modo, eu me equivoquei, eu errei, logo, nesse caso, a sua nota tende a cair. Aí você observa que não existe, vai falando, ó, Ministério da Comunicação, criar uma regulamentação para os algoritmos e vítimas que atuam no país para que eles mostrem. Então você não vê assim, como é que vai funcionar essa regulamentação? Como é que vai funcionar? Por meio de secretarias, por meio de agentes, por meio da Polícia Federal, por meio de quê? Então ele não explica. Se não explicou por meio, se não explicou o meio e o modo, logo a minha proposta ela tende a cair na sua nota, ok, galera? Então, meus queridões,
vamos ficar aqui com essa aula que nós encerramos essa parte de propósito de invenção na parte conclusiva do texto dissertativo argumentativo, ok? Que a força esteja com vocês, tranquilo.